Boa tarde a todos. Vamos dar início à live. Agir pelas áreas úmidas é agir para a humanidade e para a natureza. Eu sou o João Rafael Gomes, gerente de projeto no Departamento de Ecossistema, Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente. No Brasil, a Coordenação Nacional das Ações para promover o uso sustentável e a conservação das áreas úmidas é realizado pelo MMA, a partir do diálogo com as instituições locais, estaduais, federais e entidades da sociedade civil. O objetivo deste evento é estimular a realização de atividades que chamem a atenção da sociedade para a importância dessas áreas, que são fundamentais, dados os valores social, cultural, científico e recreativo das áreas úmidas. O foco da campanha de Ramsar deste ano é uma chamada urgente à ação. É um apelo para mais investimento financeiro, humano e político, a fim de evitar que as áreas úmidas do mundo desapareçam completamente e para restaurar as que já perdemos. O evento online de hoje contará com a participação da secretária da Amazônia e Serviços Ambientais, Marta Janink, além das palestras dos professores Maria Tereza Fernandes Piedade, do INPA, Mário Luiz Gomes Soares, da UERJ, e da Cristina Cuiabalha, gerente de pesquisa e meio ambiente do SESC Pantanal. Nesse momento, e para dar início às nossas atividades, eu convido a secretária da Amazônia, Marta Janink, para uma fala de apresentação e início dos trabalhos. Boa tarde a todos, obrigada, João Rafael. Queria saudar todos os presentes aqui nessa live, todos que ouvem a gente, que estão nos assistindo, e todos os especialistas que aderiram a essa ação do governo federal, que é em adesão à campanha promovida, né, pelo Dia Mundial das Áreas Úmidas. Então, é um prazer estar aqui fazendo essa abertura e agradeço a disponibilidade de todos que estão aqui contribuindo para essa live, principalmente a equipe aqui do Ministério do Meio Ambiente, que organizou essa ocasião, para todo mundo ficar mais próximo, né, das áreas úmidas e entender a sua importância, né. As áreas úmidas proporcionam quase toda a nossa água doce, e o Brasil, ele é o país que possui a maior área sob sítio Ramsar. Então, é muito importante a gente estar aqui falando, né, todos aqui reunidos para falar desse tema de altíssima importância. E o Ministério do Meio Ambiente é o ponto focal administrativo e técnico de Ramsar no Brasil, e tem como principal papel fazer que as orientações da Convenção sejam internalizadas no Brasil por meio de políticas públicas. A Convenção, ela, inclusive, faz parte do arcabouço legal do Brasil. Aqui temos também, né, no Brasil, a CNZU, que é o Comitê Nacional de Zonas Úmidas, que é um colegiado instituído desde 2003, que tem o papel de participar da tomada de decisões e definir as grandes diretrizes para a implementação da Convenção de Ramsar. A lista de Ramsar é o principal instrumento, né, adotado pela Convenção para implementar seus objetivos. Então, todos os anos são produzidos e lançados materiais para promover a divulgação da conservação e do uso sustentável das áreas úmidas. Então, devido à importância e à nossa extensão territorial das áreas úmidas, é que a gente também está aderindo a essa campanha num tema que é muito afeto ao Ministério do Meio Ambiente e, especialmente, essa secretaria, por meio do Departamento de Ecossistemas, que toca tecnicamente a agenda de áreas úmidas. Então, agradeço, dou mais uma vez as boas-vindas e desejo uma ótima live a todos. Obrigada, devolvo a palavra para o João Rafael. Obrigada, secretária. Todos os anos são produzidos e lançados materiais para promover a divulgação da conservação e do uso sustentável das áreas úmidas, e cada ano a convenção define um tema e esse material é traduzido para o português. Então, esse ano o tema é Agir pelas áreas úmidas, é agir para a humanidade e para a natureza, e eu vou convidar todos vocês para que a gente possa assistir 2 cards que foram elaborados para a campanha. Então, vou pedir para serem reproduzidos os 2 cards nesse momento.
Nós vamos reproduzir os dois cards. Dando sequência agora à continuidade da nossa live, Agir pelas Áreas Úmidas é agir para a humanidade, para a natureza. Eu convido nesse momento a professora Maria Tereza para fazer uma breve apresentação sobre o tema. Professora Maria Tereza Fernandes Piedade, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O áudio, professora Maria. Pronto, desculpem a falha. Espero que agora esteja tudo ok. Bem, mais uma vez, recomeçando, eu gostaria de agradecer imensamente o convite honroso para falar um pouquinho sobre as áreas úmidas brasileiras e seu papel na biodiversidade. Obviamente é um tema extremamente amplo, nós poderíamos passar dias aqui, mas vamos dar uma breve pincelada em alguns aspectos. Eu resolvi chamar a importância das áreas úmidas para a manutenção da biodiversidade, que eu achei que era um pouco mais circunscrito para poder nos guiar. Então, inicialmente é importante nós lembrarmos que a Convenção de Ramsar foi estabelecida em fevereiro de 1971, na verdade, a reunião foi no dia 2 de fevereiro, e por isso se comemora nesse dia o Dia das Áreas Úmidas, e foi numa cidade iraniana chamada Ramsar, e ela, de fato, entrou em vigor em 21 de 12 de 1975. Há 26 anos atrás, o Brasil incluiu a Convenção de Ramsar no seu arcabouço legal por meio da promulgação do Decreto 1905, em 1996, e atualmente 172 países são signatários dessa convenção. É importante que nós saibamos que, inicialmente, países menores se reuniram e com uma preocupação principal em respeito às aves migratórias, porque começou a haver degradação de áreas úmidas para onde essas aves iam, então eles perceberam que não adiantava uma área úmida em um país estar preservada se os locais para onde as aves migravam não estavam adequados, e isso estava comprometendo as populações dessas aves migradoras. Então, inicialmente foi uma convenção mais voltada para esse grupo biológico, mas rapidamente se percebeu que o escopo devia ser ampliado e promover uma conservação mais ampla dos ambientes e o uso sustentável também, e também isso incluindo as populações humanas que dependem desses ambientes. Então, a convenção criou um conceito geral para definir as áreas úmidas, mas ele se mostrou, obviamente, útil para os países que não têm um sistema classificatório de áreas úmidas próprio,
como era até certo tempo atrás o caso do Brasil, mas houve progressos nessa direção, como eu direi daqui a pouco, e ele é bastante genérico, e considerando as peculiaridades de um país quase continental como o nosso, e as diferentes regiões, a adaptação desses sistemas, peculiaridades de cada país se mostrou cada vez mais necessária, em particular no nosso caso. E, com base nisso e consciente disso, o Comitê Nacional de Zonas Úmidas aprovou, na 13ª reunião, em junho de 2015, uma definição e um sistema classificatório que foi adaptado do trabalho de UNC e colaboradores. Esse trabalho reuniu vários peritos de áreas úmidas do país e foi, de certa forma, usado como base para formular uma classificação que o CNZU já encaminhou como aquela que pode nortear a nossa formulação de políticas públicas e conservação desses ambientes. Mas o Brasil é um país, obviamente, como eu já disse, continental, e nós temos áreas úmidas de diferentes tipos e impulsos de inundação. Por exemplo, na Amazônia, que é o norte, nós temos rios que têm um impulso de mais de 10 metros de amplitude, mesmo que na Foz, por exemplo, no Amapá, nós tenhamos a redução desse impulso em função das marés. Enfim, é uma complexidade bastante grande, mas, de uma maneira geral, é um sistema de pulsos. Então, nós temos áreas úmidas que, em um período do ano, podem não estar alagadas, ainda assim elas merecem atenção devida. Temos também, dentro desse sistema complexo da Amazônia, que constitui mais ou menos 30% da bacia amazônica, enquadrados em critérios internacionais que definem áreas úmidas, nós temos várias tipologias de áreas úmidas que foram motivo também de discussão nessa recomendação do CNZU, como eu falei. E isso é muito importante porque as ações humanas e as ações de conservação e também turismo, enfim, o que se deseja fazer em termos de preservação ou de restauração, ela ocorre em nível dos hábitats. Então, nós estamos chegando perto de uma definição dos ambientes menores, onde a nossa ação é mais importante. E nós temos, além disso, a grande área do Pantanal, de mais de 150 mil quilômetros quadrados, uma área com um contínuo enorme de alagamento, que também, num período do ano, é uma área que sofre a descida do nível das águas, e tem uma ação também bastante grande de uso já histórico antrópico. Então, esses ambientes são ambientes que proporcionam serviços ecossistêmicos enormes. Aqui eu listei alguns, obviamente nós poderíamos listar muitos mais. Então, um deles que eu acho que não podemos nunca tirar da cabeça é o controle da descarga e fluxo dos rios. Então, muitos problemas de alagamento que nós temos decorrem do fato de que houve retificação e concretização, o uso de concreto nas calhas dos rios, e isso diminui a sua capacidade de absorção de água e mitigar riscos de inundações naturais, que é uma das funções desses ambientes. Então, eles purificam a água, recarregam as águas subterrâneas, retêm sedimentos e regulam o microclima, e abrigam uma mega biodiversidade. Então, o Brasil é um país mega diverso, em parte porque tem uma mega diversidade de áreas úmidas também, porque são berçários, são locais onde também ocorre especiação. Então, são ambientes vitais, particularmente para isso, não só aqui, mas no mundo, mas, em particular, a gente pode dizer, no Brasil, eles são considerados hotspots nesse sentido. E, portanto, desempenham um papel-chave nos ciclos hidrológico e biogeoquímico, estocam água para consumo humano e animais, e recursos naturais que podem ser usados também de forma parcimoniosa pelo homem. E outras formas de uso, terras, pastagem, e salvaguardam culturas tradicionais, abrigando comunidades. Então, aqui apenas para mostrar, se a gente faz um recorte muito simples de um rio aqui durante a inundação, a gente tem a floresta, tem os outros organismos não aquáticos, mas que se utilizam desse ambiente, então morcegos, pássaros, macacos, e os peixes que adentram a floresta alagável e se utilizam do alimento encontrado nela.
Então, quando nós começamos a fazer uma análise um pouco mais detalhada, a diversidade de hábitats de macrohábitats dentro desses sistemas é grande, e esse exercício já foi feito para algumas áreas alagáveis grandes do país, como o Pantanal, as várzeas, os igapós, para o Araguaia está em preparação e para o Rio Paraná. Então, esse é um caminho importantíssimo, porque essa classificação dos macrohábitats é que vai permitir, como eu disse, o uso parcimonioso, e no momento está sendo elaborado pelo grupo do professor Jung e outros grupos de especialistas do país, e em colaboração com o Ministério do Meio Ambiente. Então, apenas aqui mostrando a diversidade de plantas lenhosas que nós temos, por exemplo, na várzea amazônica, são mais de 1.000 espécies de árvores adaptadas à inundação. No Pantanal, essas plantas já arbóreas têm um número menor, em compensação, existem mais plantas aquáticas. E assim vai. Então, nós podemos dizer que nós temos diferenças na distribuição também dos grupos biológicos, e aqui tomando as plantas como exemplo. Então, é uma pincelada muito breve que me foi solicitada, somente olhando esses números que são pequenos, mais de 1.000 árvores, mais de 1.000 espécies de herbáceas, mais de 3.000 peixes, fora uma fauna riquíssima, como, por exemplo, peixe-boi, é mais do que importante e fundamental que nós preservemos as áreas úmidas brasileiras. Obrigada. Obrigado, professora Maria Tereza, pela apresentação. Foram breves informações, mas certamente uma grande aula com informações extremamente relevantes. Quero pedir desculpa ao público que está acompanhando pelos problemas técnicos. Nós estamos nessa fase aí de adaptação, mas espero que vocês possam aproveitar o conteúdo que está sendo trazido pelos nossos professores e convidados. Nesse momento, eu gostaria de pedir que fosse reproduzido o vídeo do Parque Nacional do Cabo Orange, para que vocês possam um pouco visualizar esse parque, enfim, e as informações que vêm nesse vídeo. Um vídeo que ajuda a gente a ter ideia do tamanho da biodiversidade e dos ecossistemas que fazem parte desses espaços. Nesse momento, eu gostaria de convidar o professor Mário Luiz Gomes Soares, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, para que possa também compartilhar conosco um pouco dos conhecimentos relacionados às áreas úmidas. Boa tarde a todos. Não sei se vocês já estão vendo a minha apresentação, João.
sim, professor. Bem, queria agradecer imensamente o convite, é um prazer enorme estar aqui participando desse debate. E foi solicitado que eu fizesse uma apresentação sobre o papel dos manguezais no sequestro e estoque de carbono, né, mas que fosse breve, então eu intitulei de algumas considerações sobre o papel, né, desse ecossistema em termos de carbono. Quando a gente fala dos manguezais, né, a gente está falando de um sistema que se distribui desde Laguna, no sul do Brasil, até o limite com a Guiana Francesa, né, no Oiapoque. E aqui eu listei apenas algumas das áreas que a gente tem atuado, né, o NEMA, que é o Núcleo de Estudos em Manguezais que eu coordeno, e especificamente no que diz respeito ao carbono, a gente tem feito um esforço bastante grande, tanto no desenvolvimento de modelos para a estimativa do carbono no ecossistema, tem efetivado a realização de estimativas tanto do estoque quanto do sequestro, estudado a dinâmica, né, ou seja, ao longo dos anos desse estoque, e feito alguns exercícios de valoração, né, de valor econômico desse serviço do ecossistema. Então, a gente está falando de um ecossistema que no Brasil tem cerca de 1.300.000 hectares, né, a segunda maior área de florestas de mangue ocupadas em um único país, né, em todo o mundo. E na costa equatorial brasileira, a gente tem a maior área contínua de florestas de mangue, com cerca de 80% dos manguezais brasileiros ocorrendo nesse cinturão que vai do Maranhão até o Amapá, onde a gente tem também sítios Ramsar, como, por exemplo, o estuário do Amazonas e de seus manguezais, ou seja, é uma área extremamente relevante, mas nem por isso as demais áreas que ocorrem ao longo do litoral brasileiro não têm relevância, mesmo sendo áreas um pouco menores, porque tem as suas relevâncias locais e regionais também que devem ser consideradas. A questão do estoque de carbono em florestas de mangue, ela toma uma relevância, sobretudo a partir dos anos 2000, né? Aqui eu cito apresento apenas dois estudos que foram publicados, né? O da esquerda é um estudo que foi considerado um marco para definir o papel dos manguezais no estoque de carbono, e o da direita é um estudo que nosso grupo fez sobre todos os dados até então disponíveis sobre carbono no planeta, né, em manguezais. Então, o que esses estudos mostram é que o papel dos manguezais ele toma uma relevância quando a gente começa a analisar todos os compartimentos desse sistema. O que eu quero dizer com isso? Como a gente olha aqui no gráfico da esquerda, se a gente pegar apenas a biomassa, ou seja, o carbono que está estocado na parte acima do solo dessas florestas, a gente tem um nível de carbono compatível com outros sistemas florestais, como, por exemplo, floresta amazônica e outras florestas em diferentes latitudes também. Porém, quando a gente pega e considera o carbono subterrâneo, que está tanto na biomassa de raízes quanto armazenado no sedimento dos manguezais, esse sistema toma uma magnitude como reservatório de carbono extraordinária, podendo chegar a 6 até 10 vezes mais carbono por área do que as florestas tropicais terrestres, né? Ou seja, então, se a gente pegar uma mesma área de manguezal, 1 quilômetro quadrado, e 1 quilômetro quadrado de uma floresta terrestre, como, por exemplo, a Amazônia, a gente vai ter muito mais carbono estocado no manguezal do que na floresta terrestre. O fato é que, quando a gente coloca isso num balanço global, a floresta amazônica tem um papel tremendo por sua dimensão, e os manguezais têm uma relevância um pouco menor em termos de área, mas tem um papel fundamental na estocagem de carbono por área de terreno. Então, esse é um dado fundamental da gente considerar. Recentemente, no ano passado, a gente ainda considerou uma outra fisionomia do ecossistema, né? A gente tem que considerar que o ecossistema tem tanto as florestas, ou seja, a parte florestada do ecossistema, mas também tem uma parte que não possui florestas, que são os nossos apicuns, as planícies hipersalinas. E um estudo recente, comparando alguns apicuns do Rio de Janeiro com apicuns da Austrália, a gente mostrou o papel também desse sistema no sequestro de carbono, mesmo não tendo uma floresta, ou seja, óbvio que numa escala bem menor, mas existe também um papel através da ação de cianobactérias para aprisionar carbono nesse sistema, mostrando, então, a importância de todo o ecossistema, tanto a parte florestada quanto a parte associada às planícies hipersalinas, que também vão ocorrer ao longo do litoral brasileiro.
Quando a gente fala, então, do carbono, a relevância que tem que ser tomado sobremaneira está associada à parte relacionada ao mercado de carbono, ou seja, e a gente tem algumas críticas, inclusive, em relação a isso, não vou entrar em detalhe, a gente pode debater depois, mas o fato desse carbono poder ser comercializado dentro dos mercados de carbono. A gente chegou a fazer algumas estimativas, aqui eu mostro um resultado que foi publicado para uma pequena área de mangue, uma reserva biológica no Rio de Janeiro, uma área muito reduzida, que mesmo sendo reduzida tinha o papel, ou seja, o carbono aprisionado apenas na parte superior do ecossistema, ou seja, na verdade, é metade do carbono que o ecossistema armazena, equivaleria a cerca de $500 mil por ano em termos de mercado de carbono e um reservatório em torno de $3.500.000, ou seja, na verdade, esse valor poderia ser duplicado se a gente considerasse a parte subterrânea do sistema. E no ano passado a gente fez uma estimativa também para todas as florestas de mangue do estado do Rio de Janeiro, que tem pouco mais de 18 mil hectares, também é uma proporção bem reduzida dos manguezais brasileiros, mas que armazenam cerca de 8,5 milhões de toneladas de carbono nesse ecossistema. E esse carbono estocado, os valores de mercado estimados no ano passado, seria equivalente a cerca de R$500 bilhão, só o carbono estocado, sem considerar o carbono que é sequestrado anualmente, por exemplo. Certo? Só que aí a crítica que a gente faz é que a gente não pode reduzir a importância, como foi apresentado pela professora Maria Tereza, a importância desse ecossistema, como de outros ecossistemas, outras áreas úmidas, apenas a um papel de sequestrador de carbono. Apesar de eu estar aqui falando do sequestro de carbono, e a gente pode fazer essa crítica com toda tranquilidade, até porque a gente já fez esses exercícios de valoração, existem diversas outras funções das áreas úmidas, e aqui especificamente dos manguezais, que têm que ser consideradas e que também agregam valor, inclusive valor econômico, sem contar o valor ecológico e o valor social dessas áreas. Ou seja, diversas dessas já foram apresentadas por professora Maria Tereza, e a gente ainda pode acrescentar outras especificamente relacionadas à zona costeira, como, por exemplo, a proteção da zona costeira, ou seja, além da questão da qualidade da água, da importância para comunidades tradicionais, a importância para a manutenção da diversidade biológica da zona costeira e marinha brasileira. Ou seja, então a gente tem que pensar nessa diversidade de sistemas e essa diversidade social também associada a esse sistema. Mas lembrando ainda que os beneficiários de todas essas funções não são apenas as comunidades tradicionais que vivem associadas a esse ecossistema, mas toda a sociedade que, direta ou indiretamente, faz uso de todos esses serviços ecossistêmicos, ou seja, mesmo nós que não vivemos, aqueles que não vivem próximos a uma área de manguezal, se beneficiam de alguma forma das funções desempenhadas por esse ecossistema. E um alerta que a gente faz fortemente, e aqui eu ponho um exemplo genérico para a zona costeira, ou seja, onde isso vale para todo o território nacional, na verdade, que é a redução da diversidade desses serviços ecossistêmicos, entre eles o próprio sequestro de carbono e armazenamento de carbono, através de um processo de homogeneização e especialização do território, sobretudo na exploração do território associados a commodities. Então, aqui eu ponho dois exemplos que ocorrem na zona costeira, mas existe um outro exemplo que é muito preocupante, que são os empreendimentos preocupante que eu digo quando a gente fala de manguezais, são empreendimentos de criação de camarão marinho, as chamadas carciniculturas, que ocupam áreas tanto de planícies hipersalinas e muitas vezes também de restingas e também de florestas de mangue. Ou seja, então é um exemplo na zona costeira, e especificamente nos manguezais, de homogeneização e especialização do território, que vai fazer com que a gente perca todas aquelas funções e aqueles serviços do ecossistema. Isso foi comprovado num trabalho publicado anos atrás na Science. Não vou discutir aqui os gráficos, eu vou só resumir que o que eles fizeram no manguezal e em vários outros sistemas naturais, mas no caso específico de um manguezal da Tailândia, eles compararam o valor econômico que era mobilizado por um manguezal se ele fosse convertido para a criação de camarão, e comparar o valor econômico que era mobilizado por esse mesmo manguezal se ele fosse conservado. E a conclusão foi que o manguezal conservado produzia 70% mais riquezas do que o manguezal degradado para a criação
ou seja, a especialização do território para a criação de camarão. E eu vou além dele produzir muito mais em termos de economia local e regional, ele diversifica e distribui essa economia, porque os beneficiários das diferentes funções são muito maiores, são muito mais numerosos do que os beneficiários de uma única função, no caso, a criação de camarão. Então, além da gente ter um maior retorno econômico com o sistema conservado, a gente tem uma maior distribuição dessa riqueza em diferentes setores econômicos. E eu faço esse alerta porque isso aqui é um relatório antigo, mas mostra a intenção que esse setor tem e o risco que a gente corre com a expansão. É um projeto de expansão, no caso da produção de camarão, que se previa até 2025, que a produção estimada para o estado do Maranhão, e eu coloco que o estado do Maranhão abriga a maior área de manguezais do país, ou seja, 36% das florestas de mangue estão no Maranhão, e é a entrada, digamos assim, para esse grande cinturão de manguezais que vai do Maranhão até o Amapá. A proposta é que o setor de criação de camarão subisse de uma produção de 67 toneladas em 2013 para 69 mil, quase 70 mil toneladas de camarão em 2025. Ou seja, existe a intenção, isso é claro, pode em alguns momentos políticos ou econômicos ela ficar adormecida, mas é o alerta que a gente tem que ter de que essa grande área, essa grande riqueza, com todo o seu estoque de carbono e com todos os seus serviços ecossistêmicos, sejam eles sociais, econômicos e ecológicos, está em risco e merece a atenção e a vigilância permanente de todos nós, né? Então, eu queria só fazer esse apanhado, colocar essas informações para poder disponibilizar, para a gente poder discutir e debater. Eu coloco à disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor Mário, pela apresentação. Nós vamos dar sequência aqui à nossa live. E nesse momento eu convido a senhora Cristina Cuiabalha, que é gerente de pesquisa e meio ambiente do SESC Pantanal, para que também possa compartilhar conosco algumas informações sobre as áreas úmidas. Olá, boa tarde. Agradeço muito o convite do Ministério do Meio Ambiente para estar participando aqui dessa celebração do Dia Mundial das Áreas Úmidas. Agradeço muito o convite. Para a gente é muito importante por conta de toda a ação, né, que a gente tem aqui enquanto sítio Ramsar. Deixa eu só colocar aqui para vocês a apresentação, que o tempo é bem curtinho, então espero que vocês possam acompanhar um apanhado geral, né, aqui do SESC Pantanal, do Polo Socioambiental SESC Pantanal, e que a gente insere todo ano na nossa programação, na nossa divulgação, o Dia Mundial das Áreas Úmidas, incorporando aí essa temática que esse ano ela está bem convergente com o que a gente faz, com o que a gente trabalha aqui, porque a RPPN, a Reserva Particular do Patrimônio Natural do SESC Pantanal, ela é um sítio Ramsar, é um dos 27 sítios que a gente tem hoje no Brasil. Então, esse chamado pela ação, a gente se identifica muito, né? A ação para a proteção das áreas úmidas é um benefício que a gente está gerando para nós, humanidade, e para toda a natureza que a gente está inserido, que a gente faz parte. Bom, a gente está aqui, né, como instituição, aqui no Pantanal, pelo Serviço Social do Comércio, que atua aí no Brasil, em todo o Brasil, em todos os estados do Brasil há 75 anos. O SESC Pantanal, ele existe há 25 anos. E o SESC, né, o Serviço Social do Comércio, é essa organização privada, sem fins lucrativos, que é mantida pelo comércio de bens, serviços e turismo. E o objetivo principal é a promoção do bem-estar e a qualidade de vida do nosso público-alvo, que é o trabalhador do comércio e a sua família. E são 5 os campos de ação do SESC no Brasil: a cultura, educação, saúde, lazer e assistência. E o SESC Pantanal é um polo de referência do SESC para outros SESCs dos departamentos regionais que a gente tem no Brasil, e também outras organizações, entidades que querem inspirar aí para as suas ações também socioambientais.
é uma iniciativa do Departamento Nacional do SESC, que é baseado no Rio de Janeiro, para ser esse polo de referência para os regionais, e com esse objetivo da gente, então, aliar, né, a conservação da biodiversidade, as pesquisas científicas, a educação ambiental, o turismo e a ação social. Então, um grande diferencial aqui dessa experiência que o SESC tem no Pantanal é a integração, né? Não é a conservação pela conservação, mas sim a conservação considerando uma valorização da cultura pantaneira, das pessoas que vivem no Pantanal, se integrando a esse propósito, e atrair visitantes para que conheçam o Pantanal, né, que é essa grande área úmida que a gente tem aqui no coração da América do Sul, né. E o Polo Socioambiental, SESC Pantanal, são 9 unidades que a gente tem aí de frente de ação, a base administrativa, ponto de encontro, SESC Poconé, que é uma ação que a gente tem na cidade de Poconé, que é um dos municípios mais pantaneiros que a gente tem, ali a Transpantaneira, muito emblemática aqui no Pantanal, né, que tem uma escola que desenvolve um projeto social, socioambiental e sustentável, com 600 alunos, do ensino infantil ao ensino fundamental. O Parque Sesc Baía das Pedras, que é também, não é uma unidade de conservação, mas é um parque de educação ambiental aberto ao público. A RPPN, que é a Reserva Natural do Patrimônio, né, Reserva Particular do Patrimônio Natural do Sesc, e o Hotel Sesc Porto Cercado, que também é uma grande vitrine para esse trabalho, e o Recanto do Pescador, uma unidade também próxima ao hotel, e mais recentemente, há 10 anos, o Parque Sesc Serra Azul, que é onde a gente tem um trabalho também de educação ambiental e que estamos em primeira mão, né, foi na segunda-feira, o Dia Nacional das RPPNs, anunciamos lá uma RPPN que está sendo criada também no Parque Sesc Serra Azul. Bom, a Maitê, né, já trouxe aí o Pantanal como essa grande área úmida aqui no coração, né, da América do Sul, e a gente está aí com a maior parte, né, desse Pantanal no território brasileiro, entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e é uma extensa planície alagável, né, são 130 mil quilômetros quadrados entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e nós inseridos, né, na bacia hidrográfica do Alto Rio Paraguai, e aí com uma pequena porcentagem entre Bolívia e Paraguai. E como eles também já trouxeram, eu só vou reforçar os benefícios que, especificamente, o Pantanal tem gerado para todos nós, né, que são serviços ecossistêmicos, a purificação das águas, o controle das inundações, a reposição das águas subterrâneas, o controle de fluxo de sedimentos e nutrientes do solo, são reservas de biodiversidade, a gente tem aí o efeito da mitigação e adaptação às mudanças climáticas, fora os valores culturais, né, então a gente não pode deixar de sempre frisar a importância da gente ter a conservação dessas áreas úmidas para atender a esses objetivos que são vitais para a nossa existência e de outras espécies também. E a Reserva Particular do Patrimônio Natural Sesc Pantanal, hoje ela é a maior reserva privada do Brasil, são 108 mil hectares, e nós estamos aqui em Barão de Melgaço, que é um município ao sul do estado de Mato Grosso. Então, é uma extensa área que, como também a Maitê bem colocou, por ela ser extensa e ter também um design muito favorável de um rio ao outro, do rio Cuiabá ao rio São Lourenço, ela integra um mosaico de macrohábitat, dessas paisagens, dessas unidades de paisagem, digamos assim, que são expressões do Pantanal. Por ele ser uma área com toda essa dinâmica do pulso de inundação, é uma área muito heterogênea. Nós temos aí áreas permanentemente aquáticas, áreas que são temporariamente aquáticas, né, que recebem o fluxo da inundação em uma etapa do ano, áreas permanentemente terrestres. Então, ela representa o que é, né, um pedacinho aí de uma área úmida, que é uma área na interface entre as áreas aquáticas e terrestres, onde a gente tem esses fluxos do pulso de inundação que dão esse caráter ecológico, né, que tanto a Convenção Ramsar traz para a gente, da importância de uma área úmida. E a RPPN, então, recebeu essa designação de sítio Ramsar há 20 anos,
Então, esse ano a gente está celebrando os 20 anos, né, com esse reconhecimento, e ela também é zona núcleo da Reserva da Biosfera do Pantanal. Então, são 2 reconhecimentos internacionais por ser uma área úmida de importância continental, a RPPN, né. Isso a gente já tem as constatações, porque é uma área onde as espécies migratórias utilizam para sua reprodução. Aves que vêm aí da América Central, elas passam aqui pela RPPN, desovam, fazem os seus ninhos, criam seus filhotes, e daqui, quando entra a inundação novamente, elas voam para a Argentina, elas vão para outros países. Então, se não fosse esse sítio Ramsar, essa área cuidada, conservada, certamente elas não teriam essa oportunidade aí de continuar o seu ciclo biológico, né? Um dos grandes carro-chefes, né, do trabalho do sítio Ramsar Sesc Pantanal é a pesquisa científica. São mais de 70 projetos aqui apoiados pelo Sesc Pantanal. Temos quase 200 publicações científicas referente ao sítio Ramsar, então é uma contribuição para a produção de conhecimento que também traz, né, um aliado muito grande, muito importante, que é o saber tradicional das pessoas que vivem aqui e que são integradas a esse processo de pesquisa. Mais de 200 pesquisadores envolvidos nesses trabalhos e muitas parcerias, né? A gente também acredita muito nesse trabalho integrado, não fazemos nada sozinhos e a gente está sempre aberto, buscando novas pontes, novas alianças para o melhor desenvolvimento aqui dessa região. Alguns dos projetos em andamento, não vou me alongar muito, mas fico aí à disposição para quem tiver maior interesse e curiosidade de saber, né, quais os projetos que a gente tem em andamento aqui, e os desafios que são tão grandes quanto o Pantanal, né, que para a gente, especificamente para o sítio Ramsar Sesc Pantanal, são os incêndios, a pesca predatória, a caça e o tráfico de drogas. Em 2020, tivemos, né, uma grande tragédia, né, que assolou aqui o Pantanal em quase 30% de todo o bioma. A RPPN foi afetada em 91% de incêndios que vieram de fora e entraram, né, na área da reserva, e apesar disso, a velocidade do incêndio foi 6 vezes menor do que estava acontecendo fora, em razão das ações de prevenção e combate aos incêndios, que a gente já vem empreendendo desde 1999, né, desde os primeiros anos da reserva, mas tem sido uma grande preocupação, porque a perda foi enorme, né, milhares e milhares de animais e plantas e recursos, né, que nós perdemos muito com essa ocorrência que foi em 2020. Aqui está uma pequena amostra, né, da proporção desse incêndio de 2020 aqui dentro da reserva, que a gente teve aí a última grande área que perdemos pelos incêndios, com uma frente de fogo de mais de 30 quilômetros, né, então foi realmente um período muito triste, de uma perda muito grande. E conectando Cerrado e Pantanal, né, que dentre essas pressões para o Pantanal, muitas delas têm origem nas áreas de Planalto, né, onde tem um desenvolvimento desenfreado de ações, de atividades econômicas que não têm o devido cuidado, principalmente próximos às nascentes que abastecem todo o Pantanal. Então, a gente faz essa conexão com o Cerrado, criando também uma RPPN lá nas nascentes do Rio Cuiabá, que é a RPPN Sesc Serra Azul, para mostrar o quanto é importante essa conexão, o quanto que a gente precisa sempre considerar, né, o Planalto e a planície. Alguns parceiros que temos nesse trabalho e os colegiados, porque todas essas ações, né, de todo esse esforço, a gente entende que pode contribuir para as políticas públicas, então fazemos todo o esforço para estar presentes em colegiados, levando essa experiência e promovendo essa troca de conhecimento para que a gente tenha políticas públicas que atendam à necessidade da gente ter efetividade dessas áreas, seja a unidade de conservação e os sítios Ramsar, né? E alguns dos reconhecimentos também que a gente tem recebido ao longo desse tempo. Para quem tiver mais interesse, temos os canais aí do Sesc Pantanal, as redes sociais, site, YouTube, com vários registros importantes, e o e-mail. Eu agradeço muito e fico à disposição de vocês. Um grande abraço, feliz Dia das Áreas Úmidas aí.
Obrigado, Cristina, pela apresentação. Quero aqui destacar para o público que está nos assistindo, caso alguém tenha alguma dúvida e queira direcionar aos nossos convidados, vocês podem fazer isso através do nosso endereço ascom@mma.gov.br. Então, as dúvidas podem ser direcionadas para este e-mail e aí a nossa equipe faz o encaminhamento. Chegamos ao fim da live. Agir pelas áreas úmidas é agir para a humanidade e para a natureza. O Ministério do Meio Ambiente agradece a participação de todos. Feliz Dia das Áreas Úmidas. Pantanal a gente vê como um exemplo para fazer a melhor gestão possível daquela área, né, que é um sítio Ramsar de importância internacional, e para o Brasil é fundamental ter o TESC como exemplo. O fato do SESC se preocupar tanto com a geração de conhecimento, com a capacitação, né, desde a capacitação local, com a geração de oportunidades e com abrir caminhos para uma maior sensibilização, e trabalha realmente com seriedade. Ponto e contraponto, equilíbrio, encontro, um ponto a outro ligado. A minha vida, a sua, semente, planta, bicho, gente, tudo está conectado. Semente, planta, bicho, gente. Semente, planta, bicho, gente. Tudo está conectado. Polo Socioambiental SESC Pantanal.